no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Podeis assentar, eu quero chamar o irmão Dalto. Glória a Deus. Amados irmãos, graça e paz. Um bom dia a todos. Que o Senhor te abençoe nesta manhã. Com muita alegria, muito privilégio e responsabilidade, nós estamos mais uma vez nesta manhã reunidos. E confesso mais uma vez também que a cólica não sobe assim, mas o Espírito Santo está nos abençoando. E eu creio que nós estamos nessa manhã aqui reunidos em um só Espírito, reunidos em um só propósito. E de antemão eu peço que os irmãos abram em Filipenses 3, para que a gente possa ler a palavra do Senhor nessa manhã. Glória a Deus, glória a Deus. A partir do verso 17, aleluias. Hoje eu estou mais nervoso do que nos dias normais. Hoje eu estou mais nervoso do que nos dias anteriores. Mas Deus tem uma palavra para nos abençoar nesta manhã. Eu espero que Ele fale contigo, assim como falou comigo. E certamente no decorrer dessa ministração Ele vai falar fortemente comigo ainda. Glória a Deus, glória a Deus. E durante o louvor, o Espírito Santo ministrou em meu coração que nós devemos orar por cura. E assim, quando o pastor Célio pegou o microfone aqui, ele testificou. E nós vamos orar por cura nessa manhã. Eu tenho certeza que pessoas estão precisando ser saradas. E o Senhor, nesta manhã, Ele vai estender a sua mão e vai manifestar a cura nesta manhã. A você que está em sua casa, certamente, Deus vai falar contigo. Deus tem uma palavra de cura para você. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Filipenses 3. Diz assim: irmãos, 17, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém. Senhor Deus e maravilhoso Pai, nós sabemos que o Senhor é onipresente, nós sabemos que o Senhor é o autor de todas as coisas, nós sabemos que o Senhor tem sob domínio todas as coisas, Pai. Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, nós te pedimos a Tua presença neste lugar. Pai, ó Deus, assim como Teu Filho orou nessa manhã, nós queremos confirmar, interceder mais uma vez, te pedindo, Senhor, que estenda as Tuas mãos para sarar nesta manhã. Estenda as Suas mãos, ó Deus, para curar corações. Estenda, ó Deus, as Suas mãos para curar todo tipo de enfermidade nesta manhã, Pai. Pai, no nome de Jesus, permaneça conosco. Espírito Santo do Senhor Jesus, fique conosco. Nos oriente nesta manhã e nos dê a palavra que nós precisamos. Amém e amém. Irmãos, a palavra de hoje tem uma forte tônica que nos chama a atenção para o que Paulo escreve aos Filipenses. Nós sabemos que o ano de 2020 está se findando
E muitas coisas aconteceram em nossas vidas. Foi um ano talvez muito difícil, talvez foi um ano atípico, um ano talvez de muitos sofrimentos, partidas de muitas pessoas queridas. Mas talvez também foi um ano normal para muitas pessoas. Talvez pessoas não tenham percebido que foi um ano diferente. Isso independe do ponto de vista de cada um. Mas o fato que nós passamos por todo um ano de 2020, quem sabe lá no início, antes de estabelecer aquela pandemia, nós estabelecemos muitos projetos em nossas vidas. Talvez projetos que não foram alcançados, talvez metas que não foram alcançadas, talvez propósitos nós estabelecemos em nossas vidas que agora no final do ano de 2020, a gente já está em meados de dezembro, e talvez até agora a gente não conquistou ainda, a gente não conseguiu realizar em nossa vida. Mas nós temos que ter em mente que os planos de Deus, eles nunca falham. Os planos que Deus tem para nós nunca falham. O que Deus tem para você, independente do que nós planejamos no início do ano, porque muitas vezes nós com nossos pensamento humano, nós com nossos anseios humanos, nós planejamos coisas que talvez não eram da vontade de Deus para a nossa vida. E nós temos que crer dessa forma, e nós temos que pensar assim, porque se nós pensarmos que os projetos de Deus, mesmo durante esse 2020, que foi um ano complicado, não prosperaram, nós estamos enganados, porque tudo que parte de Deus prospera. Tudo que parte do coração de Deus prospera. Todos os planos de Deus em nossa vida prosperam. E não está errado que muitas vezes nós fazemos alguns projetos, alguns planos que fogem da vontade de Deus. Não que nós estamos contrários à vontade de Deus, é que muitas vezes a gente precisa de fato de uma testificação do Espírito, a gente precisa mergulhar e buscar na palavra se aquilo que a gente estabeleceu na nossa vida está conforme a vontade de Deus. Mas o texto que nós lemos nesta manhã tem um assunto muito importante. E o assunto principal desse trecho que nós lemos, não tenha dúvida alguma, porque Paulo chama os filipenses muito forte, falando sobre a sua cidadania. E nós vamos refletir nesta manhã sobre a nossa cidadania, sobre de onde nós somos cidadãos, se nós somos cidadãos deste lugar, ou se nós somos cidadãos de um lugar além, de um lugar que não está neste plano. Nós vamos refletir na mensagem de hoje que diz: a verdadeira alegria do cristão deve consistir em manter no céu a sua cidadania. E o que é cidadania? Paulo diz aos filipenses que a nossa cidadania, porém, está nos céus. Talvez no início do ano nós estabelecemos diversos planos, diversos sonhos e projetos para nossas vidas, nossas famílias, aqui nesse plano, mas isso não está errado não. De fato, a gente precisa estabelecer projetos e metas, mas talvez muitos não ocorreram, muitos não aconteceram. E nós temos que estar conscientes da nossa cidadania. E o que é cidadania? O que é cidadania, irmãos? A origem da palavra cidadania, na qual nós lemos aqui no versículo 20, ela vem do latim, que significa civitas, que quer dizer cidade. Juridicamente falando, cidadão, alguém que tem cidadania, é o indivíduo que está no gozo dos direitos civis e políticos do Estado ao qual ele se submete. Nós somos cidadãos brasileiros, então nós subtende que nós estamos no gozo dos nossos direitos civis e políticos do Brasil. O cidadão francês, o cidadão americano. A cidadania é uma condição que o ser humano tem de se submeter e de gozar dos direitos de um estado, de uma cidade, de um lugar. E Paulo é bem enfático quando fala com os filipenses que a nossa cidadania, que a sua cidadania está nos céus.
Por que Paulo chama os filipenses para essa importância? Por que dá essa importância nessa questão? Filipos era uma colônia romana que estava ali na região da Grécia. Então, de fato, aqueles moradores de Filipe, eles tinham uma cidadania romana. E naquele momento, o Império Romano dava a eles, a esses moradores, a esses cidadãos, uma certa lista de direitos. E muitas vezes eles se achavam na importância por conta de serem cidadãos romanos. E Paulo diz a eles que não se iludam com isso, não se apeguem a isso, porque a vossa cidadania, a verdadeira cidadania de vocês, não é aqui na terra, é uma cidadania nos céus. Na oração de Jesus, no capítulo 17 de João, Jesus afirma dizendo assim: dê-lhes a tua palavra, Senhor, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E assim o Senhor Jesus deixa bem claro que para aqueles que são salvos, a verdadeira cidadania não está aqui na terra. E nós, com a nossa vida terrena, com esse plano em que nós estamos habitando, e nós somos habitantes da terra, porém nós não somos cidadãos da terra, há uma diferença de ser habitante e de ser cidadão. Jesus deixa bem claro, e nós não somos deste lugar. Uma mensagem dessa pode soar uma certa forma desconfortável nos nossos ouvidos de hoje. Mas nós temos que entender que nós estamos aqui como estrangeiros. Assim como os filipenses estavam na terra da Grécia, ali em Filipe, como estrangeiros, porque era uma colônia romana que estava na Grécia, nós também, a igreja do Senhor, é como se fosse uma colônia do céu que está na terra. E nós temos que entender, mesmo sendo habitantes da terra, nós somos cidadãos do céu. Habitantes da terra, que somos cidadãos do céu. Somos forasteiros em terra estranha. Então a reflexão desta manhã, a pergunta nesta manhã que nós precisamos fazer para nós, que eu preciso fazer para mim, você precisa fazer para você. Como devem viver os cidadãos do céu enquanto vivem na terra? Como deve ser o nosso planejamento de vida? Como deve ser o jeito de viver, a nossa postura diante das ocorrências desse mundo? Como deve ser o olhar, o nosso olhar, a nossa percepção de vida? Os questionamentos para a igreja do Senhor nessa manhã é: como nós devemos projetar as nossas ideias? Como deve ser nossa conduta e a nossa reação diante dos mais diversos eventos que este mundo nos apresenta? São questionamentos que muitas vezes nos causam desconforto. Mas é verdade, nos causa desconforto sim. Porque nós não podemos dar a mesma resposta que pessoas que são cidadãs deste mundo dão. Desconforto porque em muitas situações, e vamos combinar que é assim mesmo, mas isso não é errado, porque é um processo que nós vivemos. Em muitas situações nós titubeamos e demoramos em agir conforme cidadãos do céu. E nós devemos reagir às ocorrências e os eventos que este mundo nos apresentam conforme cidadãos do céu. E
como devem agir os descendentes de Deus, que são cidadãos dos céus. Neste texto que nós lemos, Paulo chama a nossa atenção para uma conduta diferenciada. Quem é do céu manterá em suas ações as práticas que identificam como cidadão da eternidade. Irmãos, isso daqui vai acabar. Isso aqui vai acabar. Nós precisamos repensar muitas coisas em nossas vidas. Nós precisamos projetar coisas em nossas vidas que estão projetadas de forma mundana. E isso é um processo. Nós não chegamos ao ápice, a ponto de estar perfeitos. Paulo mesmo falou antes desse texto. Paulo fala assim, salvo engano, no capítulo 3, Paulo fala assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Paulo falando para os próprios filipenses. Então, como devem seguir os melhores exemplos de vida cristã? Como nós devemos agir como vidas cristãs, como cidadãos dos céus aqui na terra? No versículo 17, Paulo diz assim: irmãos, sigam unidos. A primeira chamada, a primeira advertência é: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem o que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Quando olhamos para esse versículo 17, talvez a gente poderia julgar Paulo como uma pessoa muito prepotente, muito arrogante, né? Parece que Paulo estava num patamar mais elevado que o nosso, mas não é isso. Tanto é que bem antes aqui ele fala: não que eu já tenha alcançado, eu estou no processo. Mas isso deve fazer a gente pensar de outro modo. Deve fazer a gente pensar que nós devemos buscar sempre o aperfeiçoamento, sempre a mudança diária, sempre a mudança em nossa mente. A condição de cidadania requer alguns pressupostos. Quando a gente vai observar no plano mundano, quando alguém tem uma cidadania de algum lugar, ela pressupõe que ela deve ter a nacionalidade também daquele lugar. E para ter uma nacionalidade, requer também alguns pré-requisitos. Por exemplo, aqui no Brasil, para que a gente seja reconhecido cidadão, a gente tem que nascer brasileiro. Ou pelo menos fazer o processo de naturalização, se a gente vier de outro país. Então, quando a gente nasce, que é a regra, a exceção seria a naturalização. Então, quando a gente nasce, quando nós pessoas nascemos, qual é o primeiro elemento que nos dá a garantia que nós somos cidadão? Tem um documento chamado certidão de nascimento. Então, quando o bebê sai ali da maternidade, já sai com a certidão, mas hoje em dia parece que já sai com até o CPF. Heitor, que é o meu filho mais novo, já saiu com o CPF. Eu fui ter CPF quando eu já tinha 18, 19 anos. Já sai com o CPF. Então, cidadania pressupõe nacionalidade, que pressupõe elementos que comprovem. Então, o que acontece? Quando alguém tem o certidão de nascimento, está informando que ela é uma cidadã daquele lugar. E no decorrer da vida, a gente vai o quê? Adquirindo outros documentos. O próximo talvez seja o RG, que é o Registro Geral, que
a gente chama muito de identidade. Só estou fazendo esse paralelo aqui para a gente acompanhar o raciocínio. Que no mundo material, no mundo físico, também é semelhante ao plano espiritual. Ao plano espiritual. Então, quando nós dizemos que nós somos cidadãos dos céus, é que alguma coisa ocorreu antes para que a gente pudesse adquirir essa cidadania. E os cidadãos do céu, eles devem se submeter a regras de onde? Do seu estado, da sua nação. Se eu sou cidadão brasileiro, eu preciso cumprir as normas de onde? Do Brasil. Se eu sou cidadão americano, eu preciso cumprir as ordens de onde? Dos Estados Unidos. E assim por diante. Da mesma forma, irmãos, se nós que somos cidadãos do céu, nós precisamos seguir as regras que estão estabelecidas no mundo espiritual, que são as regras do céu, que são as regras que o Senhor tem estabelecido para nossas vidas. Devemos seguir os melhores exemplos que o Senhor colocou para que nós pudéssemos ter. É por isso que Paulo, no versículo 17, diz assim: irmão, sedes meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que foi apresentado a vocês. Essa é uma mensagem que muitas vezes traz desconforto, e nós precisamos ser desconfortáveis muitas vezes. E é claro que isso não é uma tarefa fácil, porque se fosse uma tarefa fácil, seria simplesmente num piscar de olhos, mas é um processo que o Espírito Santo habita em nós e faz com que a gente proceda dessa forma, faz com que a gente progrida desta forma. E é um processo contínuo, com altos e baixos, com vales e montes, e com o Espírito Santo nos auxiliando cotidianamente. Mas também há outro ponto que nós precisamos aplicar para aqueles que são descendentes de Deus, para aqueles que são cidadãos dos céus. Devem fugir da vida focada em interesses materiais e coisas terrenas. Quando nós voltamos para o verso 18 e 19, diz assim: pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Em Colossenses 3, Paulo diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia! Uma característica contundente de que alguém está em Cristo, de que alguém é um cidadão do céu, de que alguém é salvo pela cruz do Calvário, é que seus interesses estão voltados para as coisas do alto, para as coisas espirituais. Nós devemos focar a nossa vida para aquilo que o próprio Senhor diz, que nem ferrugem nem traça consome, corrói, mas para as coisas que nos esperam nos céus, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, como o irmão falou sexta-feira, coisas que nem penetrou no coração do homem, é o que está aguardando os cidadãos do céu. Você é cidadão do céu, meu irmão. A nossa cidadania não é daqui. Nós precisamos sim nos preocupar com as coisas que são necessárias para a nossa vida aqui, mas jamais colocar em primeiro lugar essas coisas, porque nós precisamos nos preocupar com as coisas
do alto. Neste versículo 18, tem uma expressão que destaca, e eu queria chamar a atenção de vocês. No versículo 18 diz assim: agora repito com lágrimas. Paulo diz assim: pois como já lhe disse repetidas vezes, mas agora repito com lágrimas. Paulo, quando escreveu essa carta aos Filipenses, Paulo estava preso. Paulo estava algemado, acorrentado, preso em qualquer prisão dessas romanas daquele tempo. Não sabemos exatamente em que cidade. O fato é que Paulo estava em cadeias. E era uma carta que Paulo, quando a gente vai estudar Filipenses, é uma carta de alegria, pastor. É uma carta que Paulo está cheio do Espírito Santo, chamando os filipenses para a responsabilidade, para a alegria de viver conforme uma vida cidadã do céu. Mas nessa carta de alegria, a mensagem, em muitos trechos, é dor, sofrimento e até possibilidade de morte por causa de Cristo. Este era o motivo da alegria de Paulo. Paulo se alegrava por sofrer perseguição por conta de ser um pregador da palavra de Jesus. Paulo se alegrava por isso. E ele registra que ele estava chorando. Mas por que Paulo estava chorando? Porque Paulo iria morrer? Porque ele estava preso? Paulo estava chorando por quê? Porque ele corria algum risco material neste mundo? Porque sentia alguma dor física? Paulo estava chorando, era por isso? Não era por isso, não. Será que era porque não ia sair daquela prisão? Será que era porque estava preso e era prisão perpétua? Será que era por isso que Paulo estava chorando? Não era, não. O único verso desta carta que Paulo mostra que estava entristecido e chorando era pelo perigo que rondava aquela igreja. O perigo que estava ali no meio dos filipenses, o perigo que muitas vezes estava tentando permear os irmãos daquela igreja. Porque havia ali dentro daquela igreja, naquela comunidade, próximos àqueles irmãos, pessoas que eram inimigos da cruz de Cristo. Paulo diz bem claro aqui, no versículo 19 em seguinte, diz assim, aliás, no versículo 18 ainda diz assim: há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Paulo não estava preocupado em momento algum com essas questões materiais. Neste momento não. Mas Paulo estava chamando a atenção, os irmãos da igreja de Filipe, para a importância de permanecer e de manter a sua cidadania no céu. Paulo estava chamando a atenção daqueles irmãos para se preocupar com a vida deles na eternidade. Paulo estava preocupado com essas questões. Paulo não estava preocupado nem um pingo. Se eles realizaram planos no início do ano e não estavam conseguindo chegar e concluir no final, Paulo não estava preocupado com isso. Paulo estava preocupado com a sua cidadania no céu. Paulo chama a atenção daqueles irmãos para se cuidarem. Paulo estava chamando a atenção daqueles irmãos para se atentarem e não fazerem que a sua cidadania fosse perdida. Paulo estava chamando a atenção para uma coisa muito mais importante do que eles estavam em mente. E nós precisamos ter essa percepção nos dias de hoje. Nós precisamos estar atentos para que nós não percamos a nossa cidadania no céu. Isso é muito sério e muito importante, a ponto de Paulo falar assim: eu estou em lágrimas escrevendo isso. Isso não é brincadeira, eu estou aqui em choro. Eu estou derramando aqui, eu estou em pranto, mas eu preciso escrever isso para vocês. Não permita que todos os projetos deste plano
humano faça com que a gente perca a nossa cidadania no céu. Paulo estava dizendo isso. E no versículo 19, Paulo diz assim: o destino daqueles é a perdição. Nós podemos destacar aqui 4 pontos nesse trecho. Quando Paulo diz a perdição, a palavra aqui pode significar desperdício, pode significar diretamente ir para o inferno. O Deus deles é o estômago. Pode se referir à gula, mas também a tudo que se refira ao corpo. A palavra poderia ser entendida como aqueles que olham para o próprio umbigo, suas práticas são carnais. Ponto 3, a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso, quando Paulo diz assim, e eles têm orgulho no que é vergonhoso. Estavam se orgulhando naquilo, pecavam e ainda achavam certo praticar o pecado, desconsiderando-se toda orientação da palavra. Só se preocupavam com as coisas terrenas, sendo carnais, correndo após a carne, cogitavam das coisas da carne. Ora, a disposição da carne é inimizade contra Deus, e esses tais eram os inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, tudo isso que nós já dissemos até agora, são coisas que nós precisamos refletir diariamente em nossa vida. São coisas importantíssimas, coisas fundamentais em nossas vidas. Nós sabemos que existem demandas em nossa vida mundana. Mundana, quando eu digo mundana, não no sentido pejorativo, mas mundana nesse sentido que nós estamos nesse mundo. No sentido humano, há demandas que nós precisamos atender, nós precisamos estabelecer na nossa vida diária. Contas a pagar, necessidades que precisam ser cumpridas, tudo mais. Mas isso não pode fazer a gente perder o foco da nossa real cidadania. Nós somos cidadãos do céu. E não adianta esconder, irmãos. Nós brigamos pelas coisas terrenas. Nós brigamos pelas coisas terrenas. E essa palavra está falando com você. Nós precisamos ter cuidado. O equilíbrio é bom e não faz mal. Nós precisamos ter cuidado em nossa vida. Nós estamos nesse mundo, mas precisamos nos cuidar. E isso é muito pessoal. Isso, na verdade, é personalíssimo. Isso é cada um deve se aperceber, se cuidar. Quando eu cheguei hoje na igreja, eu estava conversando com o Alan ali no início, não foi, Alan? Nós falou rapidinho sobre essas coisas de eu preciso me cuidar, você precisa se cuidar. Nós às vezes fazemos um olhar panorâmico da igreja, mas eu preciso me cuidar sobre essas questões, você precisa se cuidar, meu irmão. Não é a igreja que vai me salvar, não é a igreja que vai te salvar, é Cristo, é a fé que você tem, é o cuidado que você tem, é a manutenção da cidadania do céu que você tem, que vai fazer você ir para a eternidade com Cristo. Você precisa se cuidar, nós precisamos nos cuidar. E o 3, devemos manter nossa cidadania celestial. No versículo 20 e o 21, diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Aleluia! Glória a Deus!
O Senhor diz assim, ó, quando os discípulos que receberam uma missão para pregar e curar, e o Senhor mandou aquela leva, e quando eles retornaram naquela maior alegria, porque os espíritos estavam obedecendo a sua ordem, a sua palavra, Jesus diz assim, ó, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no livro da vida, porque os seus nomes estão escritos nos céus. Tudo que o Senhor Jesus falava era importante. Tudo que o Senhor Jesus falou está registrado, é de suma importância. Mas quando Ele diz assim, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Seus nomes estão escritos nos céus. Aleluia! Não há nada mais bonito do que ouvir isso. Não há nada mais forte do que ouvir isso. Aleluia! É isso que determina nossa entrada na nossa morada celestial, no nosso estado celestial, na nossa cidade celestial, onde nós temos a cidadania, de onde nós somos cidadãos. Não se alegre porque você é cidadão americano, porque você é cidadão brasileiro, japonês, seja lá o que for, mas alegrem-se porque vocês são cidadãos do céu. Glória a Deus, nós precisamos nos atentar para isso. Nós precisamos estar alegres, contentes. Não há contentamento maior do que isso, não há. Talvez muitas perdas durante esse ano 2020, talvez muitas perdas materiais, talvez muitas perdas no nosso conceito de perda, mas também muitas vitórias no plano espiritual, muitas vitórias que o Senhor tem nos concedido, muitas vitórias porque nós estamos aqui nesta manhã, assim como nós cantamos, nós estamos aqui em um só Espírito, nós estamos reunidos aqui, porque o Senhor nos concedeu esta oportunidade. Você está em sua casa nessa manhã, acompanhando essa ministração, reunidos talvez com a sua família, acompanhando esta palavra, porque o Senhor te concedeu esta oportunidade. Isso é uma bênção, isso é uma maravilha, isso é tão importante quanto o seu nome está escrito no livro da vida, porque nós estamos aqui exatamente por isso, é consequência daquilo. Aleluia! E no versículo que nós lemos diz que para entrar neste céu teremos um corpo transformado, porque tudo isso, como eu falei, passa. Nós precisaremos ter nossos corpos transformados para entrar no céu. Isso aqui é corpo e objeto de cidadania terrena, de habitação terrena. Nós somos habitantes da terra, mas nós não somos cidadãos da terra. Eu quero que você entenda isso, você não é cidadão daqui. Ou você tem dupla cidadania. Não queira ter dupla cidadania, tem muita gente que tem dupla cidadania, irmão. É um mal terrível ter dupla cidadania, que uma hora você serve alguém e outra hora você serve outro. Não tenha dupla cidadania. Ficaremos semelhantes a Jesus após a sua ressurreição. Quando Cristo Jesus vier novamente, os que tiverem seus nomes inscritos no livro da vida habitarão no céu eternamente. Apocalipse 20:15 diz: se o nome de alguém, preste atenção, se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Não é a pregação que está falando, é a palavra. É a Bíblia que está falando. Não é o pregador que está falando, pastor, é a palavra.
tudo que eu falei do início até aqui agora, pode testificar. Falar como nós conversamos, Wilker. Fazer como os bereanos. Vai para a palavra e veja, está lá. Nós precisamos ser confrontados com a palavra todos os dias. E é por isso que nós estamos aqui. Porque aqui nós somos confrontados. E aqui nós somos alertados para a nossa cidadania no céu. Aqui nós somos confrontados para não perder a nossa cidadania no céu. Porque não há nada pior, meus irmãos. Por mais que tenhamos passado um ano terrível, que perdemos a presença de pessoas queridas partiram, que perdemos talvez diversos projetos materiais, talvez diversas bênçãos materiais. Talvez estamos frustrados como pessoas em nossas metas que estabelecemos no início do ano e chegamos aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Neste momento eu gostaria de convidar o Ministério do Louvor. Nós já estamos caminhando para o final. Não há nada pior do que perder a sua cidadania no céu. Não há nada pior do que permitir que diversas influências para as quais Paulo estava chamando a atenção dos irmãos ali em Filipe, para os irmãos filipenses, influências que estavam talvez dentro daquela comunidade. Não há nada pior do que permitir que essas influências, que coisas terrenas, coisas que não vão somar em nada à sua vida espiritual. Não há nada pior permitir que isso entre em seu coração. Não há nada pior. A verdadeira alegria do cristão deve consistir em manter no céu a sua cidadania. A nossa alegria, o ano está se findando, e nós devemos bater em nosso peito e dizer assim: a minha alegria consiste que mais um ano passou e eu não perdi a minha cidadania do céu. Mais um ciclo está se passando, mas eu continuo firme na presença do Senhor. Nisso deve consistir a minha alegria, a sua alegria, meu irmão. Há muitas pessoas que estão ganhando o mundo, mas perdendo a sua cidadania no céu. E essa deve ser a nossa preocupação. E para isso nós devemos nos atentar. 2021 está aí às portas. Daqui menos de 20 dias começará. Daqui a 12 dias começará 2021. Como será 2021 para você? Como será 2021 para sua casa? Qual é a cidadania que você quer manter na sua vida? Você quer adquirir duas cidadanias? Você quer se naturalizar para uma cidadania terrena? Negativo. Não permita. Peça que o Espírito Santo fortaleça a sua fé. Peça que o Espírito Santo te dê condição para permanecer nesse processo. Porque a nossa alegria consiste exatamente nisso, em permanecer cidadão do céu, cidadão da eternidade, onde nós vamos morar com o Senhor, onde nossos corpos serão transformados. Não permita que tudo isso convença a nossas mentes. Não permita que tudo que nós vemos por aí possa nos convencer e nos seduzir. Muitas coisas vão acontecer, e eu não quero aqui enganar você. Muitas coisas ruins ainda vão acontecer neste mundo.
aos nossos olhos materiais, nossos olhos humanos, muitas coisas desagradáveis vão acontecer, mas nós devemos estar firmes e bater em nosso peito e dizer assim: eu sou cidadão do céu, isso não me abala, isso não vai abalar a minha casa, isso não vai abalar a minha família. Deixa eu te falar mais uma coisa. Preste muita atenção. Chama o pastor, por favor, pastor. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Aleluia. Deus criou todas as coisas. Criou ou não criou? Deus criou o céu, a terra e tudo que neles há. Nunca esqueça disso. Deus criou todas as coisas. Ele é o autor de todas as coisas. Talvez muitas coisas se perderam durante o processo da história, mas Ele criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, pelo poder do haja. Deus criou haja luz, houve. Haja o firmamento, houve. Haja todas as coisas, haja os animais, haja os peixes, haja tudo. Mas eu quero te dizer uma coisa, com exceção de uma coisa, Deus não criou com a sua palavra. Para criar você, para me criar, representado em Adão lá no início, Deus desceu, fez, botou as mãos na massa para me fazer, para te fazer. Preste muita atenção no que eu estou te falando. Deus criou todas as coisas com o poder da palavra, mas para te criar, Ele colocou a mão na massa. E para te dar a vida, sabe o que Deus fez? Aleluia! Deus colocou o sopro de vida em suas narinas e soprou, assim você nasceu, assim nós nascemos, representado em Adão. Deus nos trouxe do céu, porque a nossa cidadania é no céu, desde o início das coisas. Deus fez a terra para que nós possamos morar na terra. Deus fez o jardim do Éden para que nós pudéssemos morar no jardim do Éden, mas nós estávamos com Deus. Ele soprou o espírito de vida naquilo que Ele colocou as mãos para fazer. Mas no decorrer da história, nós saímos da presença. No decorrer da história, nós saímos da presença. Aleluia. Mas uma coisa aconteceu no meio da história. Uma coisa aconteceu. Desceu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos reconciliou, nos trouxe novamente a nossa cidadania que nós temos, nos repatriou ao céu. Porque nós somos cidadãos dos céus, não porque nós merecemos, mas porque aquele que é o Cordeiro de Deus desceu na cruz, derramou seu sangue para nos repatriar, e nós somos cidadãos do céu. Não permita que as coisas deste mundo façam você perder essa cidadania. Oh, aleluia! Não permita, não permita, não permita. 2020 está se findando, vai começar mais um ano talvez de muitas lutas, de muitas dificuldades, um ano talvez que nós iremos perder muitas coisas, eu não sei, você não sabe, mas um ano de vitória, um ano de muita luta, mas um ano de vitória, porque nós vamos permanecer na presença, nós vamos permanecer na cidadania do céu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor te abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Era me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu.
sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele Moradores do céu, levante suas mãos. Aqueles que vão morar no céu, adore. virá num piscar de Oh, olhar. Senhor, nós adoramos a Ti, Quem Senhor. estiver pronto com ele irá. Aleluia. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digo ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Aleluia! Oh, maravilha, Senhor. Maravilha, maravilha, Senhor. Sabe, queridos, a gente vai se convertendo cada vez mais. A palavra de Deus nos leva a isso. Não é? Que palavra sobre o céu tão gostosa que nós ouvimos nesta manhã. Que coisa maravilhosa. Poder levar e conduzir os nossos corações ao entendimento da nossa cidadania. Isso nos traz um conforto, irmãos, diante de tantas lutas, de tantos medos que temos nesse tempo. De sabermos que não somos daqui, estamos passando por aqui. Que há uma eternidade nos esperando. E vamos estar com Ele eternamente. Que coisa maravilhosa. Deus abençoe você, Dalton. Deus abençoe. Que palavra gostosa. Irmãos, é preciso pensar nisso, hein? O ano 2021 está chegando e nós temos que introspectar muito, muito no nosso coração a prática de uma vida cristã. A prática de um exercício de vida com Jesus, cristã, o tempo todo. O mundo tenta nos roubar isso e nos influenciam com tantas coisas, nos colocam coisas no coração para que estejamos envolvidos ao ponto de esquecermos de que não somos daqui, somos do céu. Amém, queridos? Nós não somos daqui, nós somos dos céus. Não deixe o mundo dizer para você que você é daqui. E por isso você faz tudo e você perde tantas coisas. Vamos viver um 2021, queridos, diferente. Amém? Glória a Deus.